Já estou prevendo que várias pessoas terão crise de abstinência quando a maratona acabar. Entre essas pessoas, eu. Fala, velho, você tem um videozinho do Primata pra arrumar hoje? Ô, rapaz, desculpa, não tem mais todo dia aqui agora. Beleza? Eu nem queria. Olá, primatas! Vamos para mais um FAQ Primata. Se você está acompanhando a maratona de vídeos, você viu que o último vídeo saiu atrasado, mas não se esqueçam que é 31 vídeos em 31 dias e eu estou tirando todos os benefícios possíveis desse nome. Então, ao final de 31 dias, teremos 31 vídeos aqui em outubro. Bora para esse FAQ logo, né? Vocês não querem ficar aqui de enrolação de papo, vocês querem. A gente pode ficar aqui enrolando de bate-papo se vocês quiserem. Eu tô ficando meio maluco já de ter que fazer vídeo todo dia. Vocês estão reparando pelos meus olhos que eu já não tô muito saudável, né? Olha. A minha cara de... São só mais 14 dias. Tá quase acabando. Eu tô até fazendo conta errada, porque ainda são mais 12 dias, 13, tá vendo? Murilo comentou no vídeo Jesus Cristãos e os Homossexuais. Tirando um pouco o assunto do vídeo específico, mas sobre o tema. A pessoa que é ateia não acredita em Deus, isso é óbvio, mas isso implica também na descrença em Jesus? Digo, no ser humano Jesus? Murilo, eu tenho essa mania, né? Alguns já repararam que eu bato palma. Ateísmo não é religião. Isso significa que uma vez que eu disse, eu não acredito que Deus exista, isso simplesmente significa isso. O que eu vou fazer a partir daí é uma escolha completamente pessoal e minha. Embora existam algumas instituições, hoje organizações, que tentam reunir pessoas que são ateias ou agnósticas, algumas delas inclusive são insuportáveis, ser ateu especificamente não significa você abraçar uma religião. Ateísmo é simplesmente a classificação que as pessoas dão para pessoas que não acreditam na existência de um ser superior, de um Deus, de deuses, coisas desse tipo. É só isso. A partir daí o ateu pode acreditar no que ele quiser. Não existe uma forma de você aderir ao ateísmo, como se ele fosse um conjunto de ideias e de coisas que você deve fazer. Eu, por exemplo, eu sou ateu. É isso. Eu não sou obrigado a acreditar ou desacreditar em Jesus histórico ou Jesus bíblico. Não sou obrigado a gostar ou não de religião. Não sou obrigado a fazer nada. Porque não existe uma hierarquia religiosa dos ateus. Simplesmente uma escolha individual, pessoal, que não te vincula a mais nenhuma outra instituição ou outras pessoas. Flávio Pinheiro. Oi, Primata, não é crítica, apenas uma dúvida. Buracos negros existem de verdade? Queria uma explicação sua dos experimentos de comprovação, porque como leigo não consigo entender as publicações. E gosto das suas explicações e porque que é mais fácil. Abraço, obrigado. Buracos negros, a primeira previsão dos buracos negros surgiu a partir de uma das formas de resolver a relatividade geral, a equação da relatividade geral. Entra aqui uma coisa que eu acho que eu tenho repetido constantemente. É porque eu tô nessa maratona de vídeos, aí como eu já falei de uma coisa na live, falei de novo, eu fico com a impressão de que eu tô falando desse assunto todo dia, tá? Então vocês me ignoram nesse caso. Mas a questão é essa, a previsão dos buracos negros veio, se eu não me engano, foi com a métrica de Schwarzschild. Quem conhece do assunto pode me corrigir aqui nos comentários, sinta-se à vontade, como sempre. Mas é isso, então a primeira previsão não foi como se a gente olhasse pro céu e visse que tem um buraco no céu. Foi uma previsão matemática, e a partir dessa previsão matemática, viu que a matemática estava válida e surgiu a análise. Já que essa matemática está válida, o que essa solução da relatividade geral implica na natureza? O que isso aqui significa que vai acontecer na natureza, então, já que matematicamente nós estamos percebendo que essa é uma situação que deve acontecer eventualmente. A previsão disso seriam buracos negros. Então sim, buracos negros existem de verdade. A questão é que eles não foram observados, até porque você não observa um buraco negro na forma tradicional, como você observa uma estrela. Aí você vai procurar, por exemplo, radiação Hawking, que foi uma forma de radiação que o buraco negro emite, que veio ser prevista mais tarde. E é assim que vão sendo feitas muitas dessas descobertas aí, astronômicas, enfim. A forma como a ciência funciona hoje é essa, né? Às vezes nós prevemos fenômenos que nós não temos nenhum ferramental ainda tecnológico para poder mensurar. Foi o caso com as ondas gravitacionais, por exemplo. Mesmíssima coisa. É uma solução da equação da relatividade geral que aquela solução previa que deviam existir um fenômeno que nós chamamos de onda na forma de gravidade. E aí surgiu a teoria que deveriam existir ondas gravitacionais e tivemos detecções, enfim, já foi mais de uma detecção e agora teve uma nova aí que muita gente está me pedindo para falar. Mas por enquanto, acho que antes de acabar essa maratona não dá para eu falar, porque o assunto não é tão simples para me informar. Mas é isso, buracos negros também são uma dessas descobertas aí que surgiram primeiro na teoria e depois nós fomos ver formas de medir isso na realidade. Carlos Cunha falou no último FAQ, se eu não me engano. Davi, é um enorme prazer ver você motivado e fazendo vídeos todos os dias. Como está sendo a maratona? Muito cansativa? Eu não aguento mais. Não, brincadeira. Tá sendo legal fazer. Cansativo tá sendo.
Eu já tô concluindo. Nossa, vou até tomar uma água depois disso. O que eu fiz aqui. Tá sendo muito legal fazer. Eu já tenho certeza de que é impossível fazer isso depois que acabar a maratona. Não dá pra eu fazer vídeo todo dia, pelo menos com o tipo de conteúdo que eu faço. Eu teria que começar, por exemplo, nessa maratona mesmo, eu postei um vídeo aí esses dias falando pra vocês, gente, estou trapaceando a maratona, não vou postar vídeo hoje. Teve até a pessoa falando, você podia ter falado da série que você gosta, do filme, de não sei o quê. Mas, gente, eu não quero usar a maratona pra fazer vídeo merda e ter vídeo todo dia. Eu quero usar a maratona pra fazer vídeos de qualidade, vídeos bons todos os dias. Essa que é a ideia da maratona. Aquele dia, qualquer tema que eu tentasse fazer ia ser enrolação de trás da orelha e eu não tava com cabeça pra falar de nada. Então eu preferi ligar e falar, gente, hoje não tem vídeo, o vídeo de hoje é esse, né? Inclusive muita gente pediu pra eu não excluir aquele vídeo, né? Porque virou história do canal, eu vou pensar no caso de vocês aí. Mas eu preferi fazer aquilo por causa disso, porque eu não quero todo dia postar correndo e eventualmente ter que postar sobre nada, tipo, sem eu ter disposição pra falar, só pra ter um vídeo, sabe? Então, eu já vi que todo dia não dá. Mas tá me servindo muito pra pegar um ritmo melhor, pra pegar um pique, pra muitas coisas aí, tá valendo a pena. Não me arrependo de ter feito como eu fiz, inclusive, sem fazer vídeo reserva. Tá valendo a pena fazer dessa forma como foi. E eu vou dar o balanço final aí de o que foi bom, o que foi ruim, até pra ajudar outros youtubers, colegas meus aí que queiram fazer. Eu vou fazer esse balanço quando a maratona acabar. Aí eu vou fazer um quadro aí que você... Por que eu tô escondendo isso, né? Eu vou fazer um Na Cama com Primata especificamente sobre a maratona de vídeo. E eu agradeço muito a todo mundo que tá vindo aqui todo dia ver, tá? Porque tá bem legal a participação de vocês aí. Muitíssimo obrigado. Sérgio Sacana. Eu queria entender se isso é um fake de uma pessoa que gosta do Sérgio Sacani, ou se isso é um fake do Sérgio Sacani. Eu acho que é mais provável que seja o primeiro caso, né? Quais seriam as consequências de quebrar o tecido do espaço-tempo? Essa é uma pergunta excelente, porque lá no vídeo você vai apertar o botão, né, que foi o Primata Jogante, tem essa pergunta, você poderia ter desafiado todas as leis da física, mas existia a consequência de eu poder rasgar o tecido do espaço-tempo. E honestamente, essa é uma pergunta que eu, pra falar a verdade, não sei muito bem como responder. O que eu consigo pensar é o seguinte, nós sabemos como funciona o deslocamento e diversos fenômenos aí no espaço-tempo, nós usamos métricas para medir como essas coisas vão acontecer. Se você está rasgando o tecido do espaço-tempo, eu imagino que você vai bagunçar essas métricas. Então, por exemplo, relações de causa e efeito poderiam ser, de repente, perdidas. A própria relação causal, ela é um princípio básico de como que o nosso espaço funciona, né? Nós temos a causalidade exatamente pela forma como as coisas podem se deslocar ou não aí no espaço-tempo, como as coisas podem acontecer no espaço-tempo. Uma vez que você rasgou esse tecido, eu imagino que agora nós podemos ter partículas viajando mais rápido que a luz, e aí nós podemos ter a gravidade interferindo com interação eletromagnética. Enfim, honestamente é uma pergunta que é muito boa, às vezes nós usamos isso aí, vai rasgar o tecido do espaço-tempo para falar que vai ter consequências terríveis, mas fisicamente falando, eu preciso ser honesto que eu preciso investigar mais para dizer. Dá um bom vídeo isso, né? Eu não vou prometer não, mas eu vou pesquisar se eu arrumar energia depois que acabar essa maratona, quem sabe não sai um vídeo legal. Mas eu confesso que já a pulguinha tá atrás da minha orelha desde que vocês comentaram naquele vídeo lá. O que acontece fisicamente se nós rasgarmos o tecido do espaço-tempo? As consequências seriam certamente catastróficas, né? Porque você tá bagunçando com as leis da física e tudo depende de que as leis da física tenham um funcionamento bem específico para a nossa realidade ser como ela é. Uma vez que você bagunça essas leis, espere catástrofes, espere as coisas que você nunca imaginaria acontecerem aí. Não necessariamente coisas legais. O Lorde Júnior deixou um comentário, acho que no último FAQ, e eu achei interessante trazer, porque nesse FAQ eu falei assim, é importante a gente investir nas novas gerações, porque a nossa geração já tá difícil de ter esperança. Davi não foi muito feliz no comentário de gerações. Eu tenho 47. Claro, toda generalização é burra, mas vejo de outra forma. Hoje há muitos jovens mal educados e desocupados, mais do que antes, inclusive haters. Eu concordo com você, realmente eu fiz uma generalização ali, mas a minha ideia não era falar que toda a nossa geração já não dá pra ter esperança e nada disso, até porque eu sou da minha geração, e aí eu estaria me jogando nesse pacote falando que eu não tenho nada pra oferecer aqui no canal, né? E tantas outras pessoas que são mais velhas que eu aí, tanto que acompanham meu trabalho, que fazem um trabalho excelente por aí também. Então assim, quando eu falei disso, eu quis dizer que veja nosso cenário político hoje, e eu acho que se nós queremos mudança, nós precisamos investir nas pessoas que podem, que vão influenciar aí no futuro e que vão vir para atuar nessa sociedade. E não que as que já atuam hoje não sejam importantes e que todas as que já atuam hoje já não haja mais esperança. Não é isso. É só que nós temos que investir nessas que vão começar a construir o futuro também, já que elas estão buscando referenciais aí, cabe a nós tentar trazer bons referenciais para essa geração, tá? Mas fica aqui o meu pedido honesto de desculpas a todo mundo que se sentiu ofendido com esse comentário, porque eu mesmo deveria me sentir ofendido se essa fosse a minha intenção, né? E realmente toda generalização é burra. Eu vou tentar tomar um pouco mais de cuidado quando eu fizer essas generalizações a partir daqui.
Grande abraço, Lorde Júnior. Koshimaru Kizara comentou no Na Cama com Primata. Já me sinto íntimo do Davi. Vocês estão gostando de estar na cama com Primata? Tá sendo bom pra vocês. Rodrigo Apendino comentou no vídeo sobre gravidade, enfim, no Cantinho da Disciplina 2. Agora eu fiquei curioso. A água cai da bola porque a massa da Terra é maior do que a da bola. Até aí tudo bem. Mas a massa do Sol não é muito maior que a da Terra? Por que a água não cai em direção ao Sol? Excelente pergunta. A questão é sempre a gente olhar a lei da gravitação universal. A atração entre dois corpos vai depender especificamente de duas coisas. Primeiro, quão grande a massa dos dois corpos é, e aí a força gravitacional aumenta. Quanto maior for a massa dos dois, a força entre os dois vai aumentar, e essa força vai diminuir de acordo com o aumento da distância entre eles. Percebe que na lei da gravitação universal, o raio, que é a distância entre os dois corpos, está embaixo. A distância entre eles fica então no divisor. Isso significa que quanto maior for o valor, por exemplo, se você pega 10 e divide por 1, resultado é 10. 10 dividido por 2, resultado é 5. 10 dividido por 3, resultado é 3, blá 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 blá. Ou seja, quanto maior for esse divisor, menor vai ser o resultado da sua conta. Então, quanto mais longe esses dois corpos estiverem, menor vai ser a força gravitacional entre eles. É por isso que a Terra sim orbita ao redor do Sol, mas a água que está na Terra não escapa para orbitar ao redor do Sol, ela fica na Terra, por causa dessas duas condições. Obviamente que vão ter outros fenômenos físicos aqui, da formação da Terra e tal, mas basicamente hoje a razão de a água ficar presa aqui na Terra é essa. Horter comentou no vídeo Primata Jogante se eu vou apertar o botão. Devia ter mostrado sempre os resultados. Teve alguns que fiquei curioso para saber a proporção de pessoas que apertariam o botão. Sabe que depois que eu terminei, que eu postei o vídeo e eu fui rever, eu também percebi isso. Eu falei, eu devia ter deixado o resultado de todos. Eu achei que em alguns casos ali isso aí não seria interessante, era só um intervalo chato entre cada uma das perguntas. E aí em alguns casos eu cortei. Mas aí eu vi que eu acho que eu cortei das mais interessantes, né? Que é se você se sacrificaria pela humanidade, eu acho que é alguns assim. Vocês gostaram daquele jogo, gente? Coloca aqui nos comentários, se vocês quiserem, a gente pode fazer versão parte 2, parte 3, enfim. Eu não me importaria de fazer, porque eu acho que daria pra fazer vídeos interessantes, né? Eu não gosto de quando fica ordenhando demais um tema, ou um assunto, ou um jogo, só pra sair mais vídeo, mais vídeo. Como nesse caso realmente dá pra gerar outro vídeo interessante, se vocês gostarem, dá pra fazer outro aí. Coloque aqui nos comentários. Gustavo de Oliveira comentou no monólogo do Isentão. Enquanto os que carregam um discurso coerente não se manifestarem, os debates continuarão sendo regidos por extremistas que não enxergam além de um palmo das suas ideologias. Gente, novamente, eu acho que o recado do monólogo do Isentão não é muito claro para talvez pessoas mais engajadas. Principalmente, ele é impossível de compreender por fanáticos. Não tô dizendo que é o seu caso não, tá? Tô dizendo que isso foi o que eu percebi pelos comentários. Pessoas que são mais engajadas entenderam que eu tava dizendo que você não deve nunca participar de nada, que você deve ficar quieto. E a ideia não é essa, gente. A minha ideia ali, eu acho, é um pouco ruim ficar explicando o que eu falei. A minha ideia é, se você realmente se importa com uma causa, dedique-se a ela, tente se informar melhor sobre esse assunto e vá participar da sociedade para tentar trabalhar com essa causa, para tentar trazer algo, modificar a sociedade da forma como você acha que ela precisa ser modificada. Uma outra coisa é exigir que todo mundo o tempo todo tenha que opinar em assuntos que não necessariamente as pessoas valorizam. E aqui é um comentário que surgiu e que sempre levanta nessa hora. Ah, mas se as pessoas não tivessem ficado caladas quando o nacionalismo se ergueu na Alemanha, o nazismo não tinha sido tudo que foi. Isso é uma falácia, sabe? As pessoas estão esquecendo que quem levantou o nazismo para começo de conversa foram esses fanáticos que eram engajados. O pessoal que levantou... Nossa, esse YouTube... Ah, já perdi a monetização desse vídeo do YouTube, filho da mãe. Enfim, quem foi responsável por ele se popularizar lá na Alemanha foram pessoas que acreditavam estar lutando, sabe? Provavelmente lá naquela época eles também falavam, ah, e se vocês ficarem calados, nós vamos ter um novo, sei lá, um novo Napoleão aqui. Eu realmente não tô conseguindo lembrar de referências aqui. Esse discurso que serve para inflamar, ele é falacioso. Você querer jogar na mão de quem é pacifista, de quem tá tentando o diálogo, a responsabilidade por regimes ditatoriais, você está ignorando que quem fez esses regimes se popularizarem para começo de conversa e quem criou o clima político para fazer as pessoas terem medo o suficiente a ponto de aceitar esse tipo de coisa, foram as pessoas que estavam botando fogo em todas as discussões, são as pessoas que acreditam que estão lutando por uma sociedade melhor, e hoje as pessoas ignoram, as pessoas acham que naquela época, as pessoas que estavam lutando por lá, não acreditavam que estavam lutando por uma sociedade melhor. As pessoas realmente acham que eles sabiam, não, nós somos os maus e o que nós estamos fazendo aqui é uma merda, mas nós vamos fazer do mesmo jeito. Não, gente, essas pessoas tinham consciência política, elas se achavam as engajadas. E é por isso que eu sou sempre a favor da gente ter cuidado na hora de formar as opiniões e também cuidado na hora de inflamar discussões de forma desnecessária. Não estou dizendo que ninguém deve se engajar em nada. Se
se esse fosse o caso, eu não faria vídeos aqui contra a homofobia, eu não faria vídeos aqui falando que a gente precisa investir em ciência, eu não faria vídeos aqui criticando, enfim. Eu não faria vídeos com nenhum tipo de crítica social se eu pensasse que nós não podemos e não devemos nos engajar nunca. A mensagem do vídeo é outra, ouçam novamente o que eu falei naquele vídeo, assistam e talvez agora com essa nova informação, esse novo esclarecimento, vocês entendam melhor o que eu quis dizer por lá. CH Camporese comentou no vídeo de apertar o botão novamente. Tinha uma pergunta lá que falava se você topava ser super genial, super forte, etc, mas nada na sua vida de interessante acontecer de novo. Eu falei que não, porque não vai, enfim, assiste o vídeo lá. Quando você é genial e super forte, etc, não significa que nada de interessante vai acontecer, mas é você que não vai achar mais nada interessante. Vídeo Rick, do Rick e Morty, ou Saitama, do One Punch Man. Mas você pelo menos vai estar sempre em busca de algo interessante. Hoje eu acho muito legal que nós tenhamos aí séries trazendo essa parte do niilismo, mas eu particularmente sou mais adepto a um passo um pouco à frente desse niilismo, né? Porque o niilismo acaba muito caindo nessa noção de que nada faz sentido e você percebe o quanto tudo... O Rick, por exemplo, é um grande exemplo disso. O Rick ele é um exemplo daquela pessoa que concluiu que não existe sentido para essa vida, de que tudo que você faz não importa, de que nada é especial, de que nada é único. Ok, mas ele para nessa conclusão. E eu, particularmente, eu vou mais por uma ideia existencialista nesse caso, que é você ir para além dessa conclusão e perceber o seguinte: dito isso, visto que esse universo não me providencia um propósito objetivo e explícito e que não existe um significado especial ou mais amplo para quem eu sou e para o que eu faço, eu, que estou vivendo a minha existência, posso escolher o que eu vou fazer a partir de agora. Então, por isso que eu acho que esses desenhos que falam, por exemplo, que se você é muito inteligente, super forte, você não vai achar nada mais interessante, eu acho que essa definição de inteligente nossa precisa ser atualizada aí, certo? Por último, o Luiz Leão comentou lá no TV Primata: sabe aquela fome da madrugada? Quando você assalta a geladeira e pega tudo que sobrou, põe numa panela, toca fogo e no fim acha que ficou maravilhoso? Pois é, ficou, adorei. Eu adorei seu comentário, Luiz, muitíssimo obrigado. Aquela TV Primata realmente me surpreendeu o resultado. O YouTube tem uma meta que eles chamam de retenção, que indica quanto tempo do seu vídeo inteiro as pessoas assistiram. E eu me surpreendi com a retenção daquele vídeo, porque eu tentei realmente... Falei pra caramba, segundo vídeo que eu tô gravando hoje. Porque eu me esforcei realmente pra usar ali filmagens que há muito tempo eu queria usar, que estavam paradas e eu não sabia muito bem como que eu aproveitaria elas, e eu quis usar elas pra fazer aquele vídeo. Enfim, eu tentei encontrar um formato que coubesse, que não ficasse chato, né? E eu fiquei feliz que vocês gostaram mesmo, maratona me obrigando a improvisar aí, e acabou que eu acho que ficou bem legal, talvez uma vez por ano, quando acumular filmagens assim, eu posso fazer uma TV Primata 2, quem sabe, vira um especial aí de tempos em tempos do canal. Então é isso, gente, esse foi o Fac Primata de hoje. Muitíssimo obrigado pra todo mundo que deixou os comentários nos vídeos. Vocês estão participando pra caramba aí, gente, eu não tenho como responder todos e nem ler todos atualmente, porque no volume de vídeos que eu tô fazendo, a quantidade de comentários é muito grande, mas sempre um pouquinho depois que eu posto os vídeos, eu tento ficar de olho lá nos comentários pra responder um pouco de alguns, pra selecionar alguns pra trazer pro Fac aqui. Então continuem aí participando, que eu vou continuar tentando acompanhar sempre que possível aí. Muito obrigado a todo mundo que torna o meu trabalho possível através de padrim.com.br/primatafalante, patreon.com/primatafalante e outras formas, primatafalante.com/apoiar. Se você está gostando da maratona, se você quer ver mais vídeos como esse, considere se tornar um apoiador. Não se esqueçam que na sexta-feira nós temos a live aqui dessa maratona, que é semanal. A gente se vê então nessa live e também no próximo vídeo, que eu não sei quanto que eu vou postar esse vídeo aqui, eu já tô todo confuso com essa maratona. Abraço pra vocês e até o próximo vídeo.